É isso. Ó. É, A galera, galera que tá chegando aí na live, vai deixando de onde está falando do Brasil, né? Prestigiando a live aí, o Luiz, Karine, Otávio, todo mundo. Deixe sua pergunta também. Vai mandando um aviãozinho para os amigos, para os colegas, para compartilhar a live, para quem quiser chegar agora na live e ficar por dentro de todo o processo imigratório e as razões políticas que levam a esse êxodo imigratório. Acho que agora dá para começar. O que vocês acham, gente? Vamos embora. Vamos para cima. bora. Então, nós estávamos falando, né, Luiz, o quanto que há esse êxodo de mentes brilhantes que saem de seus países de origem e vêm para os Estados Unidos. É o grande ativo dos Estados Unidos que os Estados Unidos têm frente ao mundo. Havia comentado que um dia a dívida dos Estados Unidos era de 120% do PIB. E aí um cidadão veio e inventou a internet. E aí é muita geração de riqueza e, consequentemente, o quê? Com geração de riqueza, a economia se desenvolve, mais empregos, mais pessoas consumindo, e os Estados Unidos continua a potência que é. Então, né, nunca duvidem dos Estados Unidos, apesar de fazerem várias besteiras, né? Nem todos os governantes americanos são do jeito que a Constituição americana mandou, porém, a gente percebe aí a gente percebe ainda que os pilares dos Estados Unidos têm sido mantidos com bastante rigidez. Como tu enxergas os Estados Unidos, esse cenário onde há, sim, um movimento progressista muito forte? Nós vemos a Califórnia, com vários vídeos, né, que se viralizam aí pela internet, de roubos, etc., versus esses pilares americanos que defendem a propriedade privada e a livre iniciativa e os direitos individuais. Pois é. Isso é o que faz funcionar, né? A verdade é que existe uma fórmula que acaba ajudando, dando certo. Tudo, né? Começa a ser um ciclo virtuoso. Os Estados Unidos abrem as portas para cidadãos que podem vir a contribuir, estão dispostos, né, a adotar a cultura americana, a ética do trabalho, etc. E no final tudo sai ganhando. Essa pessoa lá, ela normalmente ela é recompensada pelo esforço dela, pelo trabalho, pelo estudo, né? Uma coisa que nem sempre acontece no Brasil, por exemplo, né? E os próprios Estados Unidos crescem bastante com isso, né? Como eu falei, a gente se lembra de, na época um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ter havido uma grande fuga, né, de cérebros da Alemanha para os Estados Unidos, pessoas que não compactuavam com as ideias do Adolfinho Bigodinho, né? E muitos também que se sentiam ameaçados, né, pelo regime nacional socialista do Adolfo, né? Fala, pô, preciso ir embora o quanto antes, eu preciso garantir a minha segurança. E todos veem os Estados Unidos como um porto seguro, né, como um farol da liberdade. E os Estados Unidos não decepcionam nesse sentido. Eles sabem acolher e sabem recompensar quem trabalha bem. Inclusive, tem uma coisa que eu ouço falar muito assim, de brasileiro que está nos Estados Unidos, é isso, né? Que o único defeito que eles veem é que há uma mudança na mentalidade, né? Eles estão, por exemplo, no churrasco ou fazendo alguma outra coisinha no fim de semana, por exemplo, eles pensam, poxa, eu estou perdendo dinheiro, nesse momento, se eu estivesse trabalhando, eu estaria ganhando dinheiro, né? Porque eles sabem que é só trabalhar que você ganha dinheiro, não tem mágica, né? Então, muitos ficam já com essa mentalidade assim, poxa, eu estou aqui na piscina, etc., mas caramba, se eu fosse trabalhar, assim, em vez de estar aqui, eu estaria ganhando dinheiro. Então, esse é o único ponto muito negativo que eu vejo as pessoas falarem, né? Que assim, nem é um ponto muito negativo, né? Que a própria pessoa ela fica mais ambiciosa, com mais desejo de trabalhar, porque ela sabe que ela é muito bem recompensada por isso, né? E essa é a mágica, né? Não tem mágica nenhuma, na verdade, né? É o que faz funcionar os Estados Unidos, é o que faz ser esse país que dá tão certo. É perfeito? Não é perfeito. Lugar nenhum nesse mundo é perfeito, né? A gente precisa fazer as escolhas, ver o que mais nos atrai, etc.
Mas eu tenho muitos amigos morando hoje na Flórida, muitos são essa fuga de cérebro, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Sobre as pessoas que vão porque estão sendo perseguidas politicamente, as pessoas que vão porque não veem mais oportunidades aqui no Brasil, as pessoas que vão porque sentem perigo, né? Percebem que a segurança delas está cada vez mais ameaçada. Então, é interessante como todo mundo que vai para os Estados Unidos buscando alguma coisa diferente do Brasil, percebe que elas nunca se decepcionam, né? Você não vê um movimento de volta de imigrantes brasileiros para os Estados Unidos. Ninguém fala, poxa, não gostei do estilo de vida lá, não gostei da ética lá, etc., da segurança, da qualidade de vida. Não. Você vê, de vez em quando, ele fala, não tem nada igual a comidinha de casa. Ou então eu senti falta dos meus amigos, dos meus parentes, né? É isso que pode acontecer. Mas o que eu penso... Oi? Historicamente falando, as pessoas decidem migrar porque estão sofrendo algum desconforto muito grande. Se for ver, há muitos anos atrás, as pessoas migravam por questões de guerra, né? Hoje, com o mundo muito mais globalizado, pega um avião e já está em outro lugar, liga o WhatsApp, que já conversa com a mãe, já conversa com o pai, tudo muito mais fácil. Porém, as pessoas ainda migram quando elas estão desconfortáveis. É muito mais fácil tu ir no churrasco de domingo, ver o teu time de futebol, continuar com os teus amigos, não, né, não mudar todo o teu cenário profissional. É muito mais fácil ficar em casa. Só que mesmo assim, essas pessoas, muitas vezes por uma ambição, outras vezes por realmente incompetência dos poderes políticos do seu país de origem, decidem ir para outro país. Então é muito interessante isso que tu fala. Justamente as pessoas elas acabam migrando porque tem algo a mais que elas estão buscando, elas estão desconfortáveis. Nunca é à toa. Claro. Eu acho que um ponto bom também para a gente botar aí nesse tópico é que, além do desconforto ou de alguma situação específica num país, oportunidades em outros lugares do mundo, né? E imigração nos Estados Unidos tem sido uma excelente oportunidade. Alguns processos têm recebido muito mais visibilidade, as pessoas têm recebido muito mais informações sobre as possibilidades de migrar para outros países, não só os Estados Unidos, mas a gente vê muitos brasileiros indo para a Europa também. Então, isso acaba influenciando também as pessoas a acabar tomando essa decisão de ser, já estou desconfortável, já não tenho uma situação muito favorável no país, sou uma pessoa que, enfim, tem uma qualificação, ou então estou passando por um outro problema, e agora eu tenho essas outras oportunidades na minha frente. Então, eu vou tomar essa decisão, vou sair do meu país e, sem dúvida nenhuma, as pessoas acabam colhendo os frutos nesses países, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem sido esse porto seguro, como o Luiz falou, para muitas pessoas. Perfeito. Existe também, né, um alto índice de pessoas entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Os números de imigrantes ilegais têm aumentado constantemente, atingindo o máximo histórico de pouco mais de 302 mil pessoas em dezembro de 2023. E o número de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos subiu 19% nos primeiros 4 meses de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao menos 12 mil imigrantes vindo do Brasil foram flagrados nessa travessia. O número de brasileiros que pediram asilo nos Estados Unidos cresceu 162% em 2023. Ao todo, 7,7 mil brasileiros pediram asilo nos Estados Unidos no ano passado. Eu percebo, como advogado de imigração nos Estados Unidos, que há, sim, um aumento muito grande de pessoas que estão extremamente insatisfeitas no Brasil. Isso a gente observa tanto no topo da pirâmide, esses profissionais que nós havíamos mencionado antes, como na base da pirâmide. Pessoas que estão, muitas vezes, desesperadas, decidem cruzar uma fronteira, atravessar lá um lago cheio de gente e muitas pessoas morrem nessa travessia.
mulheres são estupradas. Então, é realmente uma virada de chave, uma decisão muito importante que essas pessoas tomam. E elas, na sua grande maioria, decidem isso não simplesmente para, vou para os Estados Unidos, para Disney, mas por um estado de desespero. E esse número crescente é preocupante. Eu penso que há sim um aumento significativo da miséria, da violência. É comum chegar no escritório pessoas sendo perseguidas pelo crime organizado no Brasil. Como é que tu vê tudo isso, Luiz? E o, o que tu pensas que aonde tu pensas que está esse problema de tantos brasileiros desiludidos e decidindo sair desesperadamente do seu país? Pois os problemas, hoje em dia, a gente pode, se a gente fosse resumir numa coisa só, seria a atual administração, né? Ela assusta demais. Mas só um pouquinho antes aqui, ó, Matheus Darlene perguntou quem faz a documentação. Ó. Esse pessoal está aqui comigo, viu? Fala com a Karine depois, mais tarde, e ela faz a documentação, ela faz tudo muito rápido e as coisas dão muito certo, viu? Já tem muita gente feliz aí que conseguiu. Costenaro, queria mandar um abraço para o Costenaro. Para quem não sabe, o Costenaro, ele manda bem demais, é um cara aqui na Globo News, ao vivo, ele meteu assim a real para o jornalista, assim, falou que a Globo defende criminoso lá no Rio de Janeiro, por isso que está naquela situação. Um abraço, um orgulho. O Paulo de Tarso também, um irmão meu, gosto demais dele, a gente se segue há muitos séculos, né? É muito bom ver ele aqui. Mas, voltando então à sua pergunta, Otávio, desculpa. São muitos, né, os fatores que levam uma pessoa a ir para os Estados Unidos. Né? É o que você falou. Os da ponta da pirâmide, elas vão em busca de oportunidades melhores, de serem melhor reconhecidos, né, pelo seu trabalho, por tudo que tem a oferecer. Melhor aproveitar de oferecer uma vida melhor também para os seus filhos. Né? Geralmente, essas pessoas que já podem pensar, né, poxa, o que eu posso oferecer de qualidade de vida melhor, de estudo melhor, etc. Elas já não estão mais tão preocupadas com o básico. Só que essas da base da pirâmide que você fala, que estão correndo muitos riscos, né, passando pela fronteira, elas estão realmente desesperadas, né? Elas não estão lá porque elas querem passear, porque elas querem, né, ter alguma vantagem. O que elas querem geralmente é fugir de alguma coisa, seja a miséria, seja a insegurança, seja a perseguição, né? E a gente sabe que, infelizmente, da América Central para baixo, o que não falta é gente passando por esses perrengues, né? A gente consegue ver algumas ilhas de prosperidade nessa região toda, né? A gente consegue ver o Chile, apesar de estar hoje com um governo de esquerda, ele conseguiu ainda gerar muita riqueza e muita estabilidade no país, né? E mesmo as propostas desse governo de esquerda não estão sendo aceitas pela população, né? Ele perdeu a chance de fazer uma constituição de esquerda como ele queria, e provavelmente ele está tão impopular, provavelmente ele vai sair. No Uruguai, eles conseguem também preservar as liberdades individuais. Tinha lá um presidente de esquerda durante um tempo, né, que era aquele que o Mujica, né, que andava com o Fusquinha, etc. Mas tudo que ele fez foi pequenas mudanças, por exemplo, liberar a maconha, liberar o casamento homossexual e é por aí. Só que lá você também tem a liberação das armas, né, uma regra muito melhor do que no Brasil e também muito menos impostos, muito menos Estado grande, né? Então você tem, por mais que as coisas que mude um governo, um presidente, né, de direita ou de esquerda num país como o Uruguai, as coisas não vão mudar muito radicalmente porque eles têm uma coisa já estável. E tem o Panamá também que tem essa vocação mais liberdade econômica, etc., mais estabilidade. De resto, a gente sabe, não há estabilidade na América Latina, né? As pessoas que estavam fugindo da Argentina na época
do Alberto Hernandes, o amigo do Lula, né? Agora elas estão mais tranquilas com o Milei. Eu me lembro de, em 2022, por exemplo, 2021, muitas empresas irem embora, muitas fábricas também fecharem lá, e a galera ir para o Uruguai. Muitos argentinos também foram para os Estados Unidos. Hoje talvez sejam mais tranquilos. Brasil, mesma coisa. Agora, muita gente está deixando o país. E no nosso caso, sim, existe muito desse desespero. Assim como existem em alguns outros países da América mais para cima, né? A Central, por exemplo, né? Muita violência, muito narcotráfico, né? O Brasil está se tornando um narco-estado. É triste de falar isso, né? Mas pode parecer chocante, é uma palavra forte, mas é o que está acontecendo. A gente está vendo a influência dos narcotraficantes em todas as partes da sociedade, né? Mas hoje está cada vez mais feio. O PCC, o Comando Vermelho, que antes tinham, sei lá, postos de gasolina para lavagem de dinheiro. O próprio PCC tem usinas de cana em São Paulo, tem 5, né? Isso está escalando de um jeito muito pior. Hoje em dia, eles estão preparando os próprios advogados para concorrerem a cargos no judiciário brasileiro. Eles preparam os próprios políticos para concorrerem a cargos de vereadores, até de prefeitos em cidades brasileiras. Então, o poder e a influência dos narcotraficantes está cada vez mais forte no Brasil. A gente não vê um movimento para combater isso. A gente viu muito na época do governo Bolsonaro, né? Basta lembrar que a Polícia Rodoviária Federal, do Silvinei Vasquez, né? Batia recordes atrás de recordes de apreensão de drogas. A gente vê porque ele ficou preso durante um ano, sem ter feito nada, né? Acusado de ter impedido nordestinos de votarem, o que é um absurdo, né? Então, basicamente, é o tráfico se vingando dele. E se o tráfico se vinga de um cara que deu prejuízo para o tráfico, utilizando uma instituição, a estrutura do Estado, quer dizer que o tráfico tem muita já força e influência na estrutura do Estado. Então, como você mesmo disse, tem muita gente que pede asilo nos Estados Unidos ou que corre no meio da fronteira arriscando a vida porque está fugindo do PCC, de um crime organizado, de uma dívida com o tráfico, etc, etc. O cara que está desesperado, né? Hoje isso vai aumentar, porque o tráfico hoje ele tem um alcance muito maior, né? Ele começa a perseguir os cidadãos com a estrutura do Estado. A gente vê claramente coisas que são assustadoras, né? A gente vê traficantes tendo o helicóptero deles devolvido, né? Sendo libertados, né, por uma canetada e de repente eles já subiram, né? Eles já estão fora do país. Isso eu não acredito que seja uma coincidência. Na verdade, o que a gente está vendo é muita gente sendo perseguida, muita gente desesperada. Aqui no Brasil, sim, além da miséria, tem a questão da violência, do crime organizado, que eu acredito que vai piorar, vai ter mais gente desesperada fugindo e pedindo asilo. E também tem a questão também da insegurança jurídica, que a gente vai chegar lá também, né, da perseguição política, etc, etc. Mas que aí já é outro capítulo. Mas você mesmo, né, doutor Otávio, você chegou já a cuidar de muitas pessoas pedindo asilo, né, nos Estados Unidos? Sem dúvida. Esse número de pessoas que chegam nos Estados Unidos, anteriormente a gente percebia que era mais ali América Central, né? Pessoas vindo de situações muito violentas. Hoje a gente percebe muitos brasileiros, que alguns eles obviamente vêm por razões que não dão ensejo ao pedido do asilo, né? Eles vêm simplesmente fugindo da miséria, que é sim uma causa legítima, humana, etc. Porém, a legislação americana não pode abraçar a todos. Logo, esses, infelizmente, não é possível de ajudar. Agora, aqueles que realmente estão fugindo do crime organizado,
Existem pessoas que moravam em favelas no Brasil, né, em regiões suburbanas, e acabavam tendo que pagar algo, né, para o PCC, para as milícias, etc. E se recusavam a isso, e muitas vezes faziam denúncias. Por eles fazerem denúncia, suas vidas, obviamente, que ou eles se mudavam para bem longe, ou eles, ou lá eles não mais conseguiriam morar. De todo modo, é interessante que há várias pessoas que às vezes me perguntam assim, tá, mas tu moras na Califórnia, não tem medo na Califórnia, porque há tantos vídeos, né, de pessoas problema, etc. E, assim, a- se a Califórnia é perigosa, no Brasil a gente está num estado realmente de guerra, né? É outro patamar. Pois é. Não é um furto ali que um mendigo entra numa farmácia ou alguns assaltantes vão lá e roubam a Apple. Aquilo ali, infelizmente, é chocante porque é nos Estados Unidos, mas infelizmente não é nada comparável à violência e o descaso que o governo brasileiro tem com a criminalidade, né? A gente percebe que o Bolsonaro, de fato, tentou algumas medidas, uma que eu considero uma muito importante, que é realmente as pessoas poderem ter armas, porque se está lá se a Constituição brasileira ela assegura a todos o direito à vida e a segurança, e o Estado não provém isso, logo você teria que ter o direito de poder se defender. Primário, que vem antes até da Constituição do Estado, né? Que é o teu direito a querer manter a sua vida, a sua integridade física e da sua família. E ninguém poderia querer tirar esse direito das pessoas. Mas a gente sabe que um povo desarmado pode ter, pode ter aí consequências, como a gente vê na própria Venezuela. Boa, Muito Otávio. mais controlado. Não, e até fazer um comentário a essa tendência de cada vez mais pessoas virem para os Estados Unidos, e isso acaba tendo um impacto também direto na imigração dos Estados Unidos, né? Querendo ou não, as tendências elas vão mudando de acordo com as pessoas que vêm, as razões por que essas pessoas estão vindo. Então a gente vê uma grande mudança aí no cenário imigratório para os Estados Unidos. A gente está vendo aí mudanças, também inclusive época de eleições aqui nos Estados Unidos, então é um assunto muito debatido aqui nos Estados Unidos, imigração legal, imigração ilegal. Então, cada vez mais pessoas vindo para cá tende a ter umas mudanças em como esses processos são tocados pela imigração americana e tudo mais. E cada vez mais acho que é mais importante as pessoas elas buscarem alguém para ajudar elas, né? Advogados como eu, como o doutor Otávio, como a doutora Karine, para auxiliar essas pessoas quando elas chegam aqui através de, claro, fronteira, buscando um asilo, ou enfim, buscando profissionais, acho que possam lhe assessorar da melhor forma, é um caminho mais adequado. Não só essas pessoas que também querem vir por uma questão mais ali desesperadora, mas também as pessoas que estão no Brasil estão insatisfeitos. Cada vez mais, existe mais essas pessoas querendo vir de forma legal, e cada vez mais a gente vai ver os processos aumentando a régua, né? Justamente porque muitas pessoas estão querendo vir para os Estados Unidos, e cada vez mais vai ser mais importante essas pessoas buscarem profissionais qualificados para auxiliar elas nesses processos. Exatamente. É uma coisa, inclusive, para quem não sabe, eu sou cliente do Dr. Otávio, da Karine, né, da IU, e assim, vou fazer o merchan agora, né? Estou sendo muito bem tratado, muito bem acompanhado, inclusive sou eu que deixo a desejar. Eu, como cliente, não sou dos melhores, porque eu acabo esquecendo de mandar documento, acabo, né, atrasando todo o processo, eu sei que a culpa é minha. Mas, assim, eles são muito atenciosos, são muito cuidadosos, eles veem cada detalhe das coisas. Luiz, Tem para isso que tem uma boa equipe, né, Luiz? Para ficar cobrando em cima o cliente para mandar essa documentação. Se não tiver uma boa equipe... Tem muito inscrito meu que já ganhou o Green Card, inclusive, né? Tem muita, eu divulguei já
bastante, o trabalho do Dr. Otávio, etc. Tem muito, muito inscrito meu que foi lá e que agora eu vejo muito feliz, a Karine, ela me passa, né? Eles já conseguiram o green card, já têm a liberdade de morar nos Estados Unidos. Inclusive, tem alguns processos, né, doutor Otávio, que vocês já me falaram sobre isso, né? Tem pessoas que vão para os Estados Unidos como turista, com visto de turista, né? Mas uma vez lá dentro, resolve pedir o visto de moradia, né? E o senhor também trabalha com isso, né? O senhor também adianta esse processo. Sem dúvida. Tem pessoas que existem dois tipos de visto, digamos assim, o visto não imigrante e o visto imigrante. O visto não imigrante é aquele que a pessoa não tem a intenção de morar nos Estados Unidos, o visto imigrante, em outras palavras, é o green card, né? A pessoa tem a intenção de morar nos Estados Unidos. Muitas pessoas, elas vão sem a intenção de morar nos Estados Unidos, com a intenção de fazer um curso, estudar, etc., ou turista, e chegam nos Estados Unidos e ficam, pô, talvez eu gostaria de morar aqui. E, consequentemente, vem a viabilidade para isso. Então, aproveitando até a pergunta de uma participante no chat, que é médica e que tem interesse de morar nos Estados Unidos. Então, entraria lá naquele primeiro grupo que nós falamos, né? Tão importante, uma área tão importante para o país, uma pessoa que estudou aí pelo menos 10 anos, né? Fora período de experiência, etc., e que está, de alguma forma, por suas razões pessoais, descontente com o Brasil. Essa pessoa, ela pode sim, se tiver ali um período de experiência, tem uma qualificação necessária para contribuir para a economia americana, ela pode estar recebendo, ela pode estar ganhando a residência permanente dela, em outras palavras, né, o green card, por suas habilidades profissionais. Então, os Estados Unidos têm todo o interesse do mundo em ter essas pessoas aqui. Deixa eu até te interromper, Otávio. Aqui tem umas perguntas boas no chat. Enfim, perguntas aqui da Cris. Quais são os requisitos para conseguir um green card aí? Se tu conseguir explicar um pouco para a gente, alguns tipos, brevemente, acho, sem a gente tomar muito tempo da live. Eu costumo dizer, para simplificar ao máximo, que tem 3 formas de você conseguir o green card nos Estados Unidos, 3 grupos de possibilidades, que é razões familiares, ou seja, a Constituição americana, os legisladores americanos, né, eles querem seguir os preceitos constitucionais, não querem afastar famílias. Logo, um cidadão americano que casa com um imigrante, eles, por questões lógicas, criam ferramentas que é possível você se legalizar. Há razões humanitárias também, que é a que nós comentamos, pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade, e as razões econômicas. Digamos, existem pessoas que elas vão, de alguma forma, preencher alguma lacuna que há na economia americana. Essa lacuna pode ser desde do cara que vai trabalhar, por exemplo, num McDonald's, até a pessoa que vai ser o novo Elon Musk aqui nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos aceita, por exemplo, pessoas que não têm grande formação e dá o green card para elas? Porque é o que eu costumo dizer que é o problema do país desenvolvido, né? É aquele taxa de desemprego baixa, os americanos estão procurando empregos melhores, e há um número de empregos, como, por exemplo, lá no McDonald's, que de fato, contrata muitas pessoas de outros países para, por exemplo, fritar hambúrguer. O que seria melhor para os Estados Unidos? Permitir que estes imigrantes venham de outros países, ou que o McDonald's feche portas, empregue menos e pague menos em imposto? Então, há sim plano de país, plano de governo. E às vezes, até aproveitando o gancho, me pergunto, e se o Trump entrar, não vai piorar muito? Vai piorar bastante a imigração? E aí, a resposta para isso é: os Estados Unidos está num período inflacionário, o preço das coisas estão subindo, etc. Como se combate a inflação produzindo riqueza. Para produzir riqueza, precisa baratear o custo de produção. Não necessariamente o Trump vai querer que a economia americana, não, vou barrar a entrada de imigrantes. Pode ser que, às vezes, uma conversa com o eleitor dele, ele vendo um pouco uma ideia mais de fechar as fronteiras.
mas há sim uma importância muito grande na imigração legal para que essas empresas possam estar contratando, fazendo a economia girar, e por isso por isso há sim espaço para todo mundo, né, nos Estados Unidos. Boa, boa. Tem espaço não só para essas pessoas que têm ali razões econômicas ou então ali questões em que vai influenciar a economia como um todo, mas aqui ó, a doutora Dani, ela também perguntou para médicos, e eu acho que isso vai aí diretamente de encontro com o que o Otávio estava falando, que é muito caro formar profissionais nos Estados Unidos e uma das principais formas dos Estados Unidos de trazer profissionais qualificados é justamente através de um processo migratório, roubando, digamos assim, essas mentes brilhantes de outros países e trazendo para cá. Os Estados Unidos não é um país que quer ficar para trás economicamente ou então de outros pontos. E para médicos, não precisa ter uma razão economicamente, digamos assim, direta na economia falando, mas trazer médicos para cá indiretamente acaba afetando a economia do país, porque é uma mão de obra caríssima para formar aqui. A gente sabe os custos que são para uma educação de ensino superior, ainda mais na área de medicina, e com certeza é muito possível para médicos vir para cá e atuar aqui. E também tem sido uma tendência muito grande, porque existem alguns estados aí, como Tennessee, Utah, Flórida, que vem mudando algumas legislações, permitindo que profissionais da saúde, médicos principalmente, possam atuar sem ter que passar por aquele processo de revalidação que é muito temido por vários profissionais que já estão há 10, 15, 20 anos formados e não pensam, não vou para os Estados Unidos, deixar minha carreira toda para trás, para ter que passar por um processo de 4, às vezes 5, 6 anos de revalidação para poder atuar lá. Hoje, o processo está cada vez mais fácil, justamente porque é uma tendência atual e vários estados estão caminhando nesse sentido. Zaya, Perfeito. aproveitando o Até gancho, só um pouquinho, aproveitando doutor aqui Otávio. o gancho, se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, que queira vir para os Estados Unidos, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar fazendo a consulta sem custo para quem está acompanhando a live. É 510, pode colocar ali para entrar em contato pelo WhatsApp, né? Mais 510 803 9027 e falar com a doutora Karine. Um dos nossos... uma das pessoas que está nos acompanhando está falando que o STF acaba de intimidar o Elon Musk pelo X para indicar alguém no Brasil para ser processado sob pena de banimento do X. Ameaça de banimento do X pelo X. Esse é um dos motivos para sair daqui. É impressionante, né? O X fechou as portas no Brasil. Já declarou lá, não vai mais ficar no Brasil. Eles fecharam o escritório aqui no Brasil. Para quem não sabe, né, o X é o antigo Twitter, né, uma das redes sociais mais livres do Brasil, uma das que mais incomodam o governo do PT e do Supremo, né, que hoje é um governo só, né, Supremo e PT. É uma das redes que mais incomodam por causa da sua liberdade, porque eles também têm a possibilidade dos usuários do X corrigirem, né, ou apontarem uma mentira quando alguém posta algo que está errado sobre o governo, etc. E isso tem irritado demais eles não estão conseguindo criar narrativas. Então, o Elon Musk, né, que desde 2022 é o dono do X, ele luta pela liberdade de expressão, ele inclusive era de esquerda, ele inclusive doava dinheiro para a campanha de democratas, né, por exemplo, como Obama, etc. E a luta pela liberdade de expressão contra a censura fez ele virar a chavinha, né? E hoje ele é um doador da campanha do Trump. E é claro que isso ia bater no Brasil, porque o Brasil é um local onde está... o Brasil é um laboratório para a implantação da censura global em outros países. Nós somos cobaias, nós estamos sendo usados como cobaias. Eu vou falar de um jeito bem rápido, né? Só para a galera entender. Lá por julho de 2022, um pouco antes das eleições, veio um combo, assim, uma galera da pesada, tipo o secretário da Segurança dos Estados Unidos, e outras pessoas tipo, que trabalham com o Biden, né, da administração Biden,
Eles vieram aqui, se vocês pesquisarem, vai falar assim, eles vieram para garantir que teríamos eleições democráticas e justas, etc., no Brasil, né? Mas a história que vem, né, que na verdade, o que aconteceu é que esse pessoal veio pressionar para que as eleições, não que as eleições, né, mas eles vieram pressionar, dizendo que um certo ministro do STF não se deve mexer com ele, porque ele é da turma deles, né? Foi mais ou menos isso. E esse certo ministro começou a implementar muita censura no pessoal de direita, né? Vocês devem se lembrar. Então, o que acontece é porque eles estão testando no Brasil se esse modus operandi funciona para calar a população. Qual que é o modus operandi? O Brasil ainda não tem leis para censurar o indivíduo, para suspender o perfil de um indivíduo nas redes sociais. Isso é contra a Constituição, porque seria censura prévia, né? Você pode, por meio de um processo, apagar um tweet, uma postagem que está falando uma mentira, que está ofendendo alguém. Isso faz parte, isso está dentro do marco da internet, o marco civil da internet, está dentro da Constituição Federal. Por meio de processo, se você caluniou, difamou alguém, etc., etc., você vai ter que apagar essa postagem, pagar, né, um ressarcimento, esse tipo de coisa. Só que o que eles querem é impedir que essa pessoa fale de novo, ou seja, uma censura prévia, né? Antes você apagava o que a pessoa escrevia. Hoje não. Eles querem apagar a pessoa das redes sociais. Querem tirar a pessoa das redes sociais. Isso é inconstitucional no Brasil, é contra a Constituição Federal, é contra, inclusive, acordos que o Brasil fez de direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz lá que o ser humano ele tem o direito à liberdade de expressão. Então, e o Brasil é signatário dessa Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, é uma lei que é supranacional, né? Vários países têm que obedecer a essa lei. Se eles não obedecerem, eles estão desobedecendo os direitos humanos. Eles estão, né, como é que se diz? Eles estão respeitando os direitos humanos mais básicos, né? E é o que está acontecendo no Brasil. Não só com o direito de expressão, né, Luiz, mas eles estão Com rasgando tudo, a Constituição, proferindo em tudo. decisões monocráticas ao bel prazer, né, Virou uma de, zona. de acordo com o entendimento que eles acham que é o correto e desrespeitando a Carta Magna, rasgando a Constituição e, inclusive, Atropelando o violando, legislativo. violando cláusulas pétreas, né? Pois é. Então, a gente vê essa zona, essa insegurança jurídica que se tornou o Brasil, que também faz com que empresas, investidores e pessoas comuns como eu queiram ir embora, né, porque não tem como, né? Como eu disse, isso é um laboratório, porque qual que é o modus operandi? O judiciário ele pressiona as plataformas e fala, olha, apaga esse sujeito aqui, tira esse sujeito aqui, apaga esse post dele, apaga esse perfil, e diz que foi porque ele violou as regras da comunidade, da plataforma. Então, assume a culpa aí, diz que foi a plataforma que apagou. Mas, na verdade, sou eu, o judiciário que estou querendo, só que eu não posso assumir. Isso é basicamente o que está acontecendo no Brasil. Eles pressionam as plataformas têm que apagar. O X do Elon Musk se recusa a fazer isso e ainda jogou tudo no ventilador, né? O cocô no ventilador mostrou todas essas pressões, o que foi feito fora da Constituição brasileira, etc. E é por isso que está feia a coisa. Estão perseguindo o Elon Musk, estão pressionando para que ele apague perfis, por exemplo, do Alan dos Santos, que está lá, do Paulo Figueiredo, né, que antes haviam sido apagados, dessa vez não são mais. E É um todos cabo que de são guerra. com. Eu achei Exato. interessante esses. Essa semana que passou, eu peguei e vi uma postagem do Pablo Marçal. Eu olhei o vídeo e mandei para um amigo meu. Ele falou: não consigo ver. Aí eu fui ver, é porque aqui nos Estados Unidos a gente consegue.
e no Brasil o perfil dele está censurado. Gostando ou não, quem ama, quem odeia, a gente sabe que tem aí uma polêmica envolvendo. Fato é, censura não, né? Não é o caminho. E é o tal Esses do negócio, a censura não tem ombro, né? Entrou no teu vizinho, vai entrar em você, é uma questão de tempo, né? Assim, hoje, foi assim que começou, né? Começaram perseguindo os bolsonaristas, calando os bolsonaristas. Hoje o Alexandre de Moraes já está censurando a entrevista do Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, na Folha de São Paulo, um jornal mainstream, um jornal que trabalha para o sistema, um jornal de esquerda. Ou seja, vai chegar para todo mundo que incomodar, né? Além do mais, você não pode dar todo esse poder para o Estado, o poder de te calar, o poder de decidir o que é verdade ou não. Porque em algum momento, esse cara vai sair, se você gosta do Alexandre de Moraes, se você gosta do Lula, beleza. Mas em algum momento o Lula vai sair, o Alexandre de Moraes vai sair, e vai entrar um cara de direita, por exemplo, que você não gosta, né, esquerdista, e ele vai ter toda já a estrutura de censura para te perseguir, esquerdista, né? Então é isso que precisa entender. A gente não pode dar todo esse poder sobre a verdade, o que é verdade ou não, sobre a censura do cidadão, para o Estado. Primeiro, porque é imoral, é antiético, é contra os direitos humanos. E segundo, vamos pensar na praticidade, né? Uma hora o chicote muda de mão, né? E uma hora é você que vai ser chicoteado. Então é melhor todo mundo, né, se poupar. A gente não vê esse cuidado no Brasil. A gente vê uma censura avançando cada vez mais, a gente vê um Estado autoritário avançando cada vez mais, os impostos avançando cada vez mais. E aí a gente chega num outro ponto, né, que o doutor Otávio queria falar, né, que é sobre as pessoas que migram para os Estados Unidos por causa de perseguição política, né, e todo esse tipo de coisa, né, doutor? Até aproveitando o gancho há um tempo atrás, né, acho que foi um dos primeiros, o jornalista Alain dos Santos veio para os Estados Unidos, não sei se a forma de legalização dele foi através de asilo ou não, mas de fato poderia qualificar. Agora, e mais recentemente, o Monark, né, veio para os Estados Unidos também. Então, pessoas que, em tese, têm uma boa influência, uma boa relação e estão sendo vítimas de perseguição. Tu acreditas que o Brasil não é mais uma tripartição de poderes? O executivo já se uniu com o judiciário? Pois é, e assim, o que é engraçado é que eles tentam disfarçar, eles falam muito em democracia, em defesa da democracia, em proteger o Brasil da extrema-direita, etc, etc. Mas lá fora, no primeiro mundo, o pessoal não cai mais nesse papo, né? A gente viu que o Biden perdeu muita força, né? O Biden, que era o cara que, como eu disse, deu um respaldo, né, para que avançasse esse Estado autoritário no Brasil e de censura. O Biden que falou, eu garanto, pode fazer que eu garanto, segura as pontas aqui, né? Só que agora o Biden já não é mais aquele cara tão poderoso. O Congresso americano acordou para isso, né? Os republicanos despertaram para isso, graças, inclusive, a vidas que o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gayer, né? O próprio Paulo Figueiredo fizeram, pressionando. Paulo Figueiredo mesmo conta uma história de que ele, quando começou a falar com parlamentares americanos, republicanos, eles não acreditavam, né? Ele falava, olha, está acontecendo isso no Brasil, está tendo censura, um juiz está não sei o que, não sei o que lá, ele congelou meu passaporte, ele congelou minhas contas bancárias, eu não consigo voltar para o Brasil, eu estou preso nos Estados Unidos, etc, etc. E eles não acreditavam, eles falavam, não, esse cara é um maluco, esse maluco está vindo falar umas coisas do nada, imagina, o Brasil é uma democracia, né, etc. Só que aí veio todo aquele pessoal em peso, e aí trouxe provas, trouxe, né, documentos, inclusive de parentes dos presos do 8 de janeiro, e os parlamentares americanos ficaram chocados. E não só os republicanos, muitos democratas também, porque por mais que Estados Unidos tenha a sua esquerda, etc., como eu disse, os americanos valorizam muito a liberdade de expressão, as instituições aí nos Estados Unidos ainda são muito sólidas, né? Tanto é
que a gente viu, os democratas tentaram prender o Trump, né, fazer uma chicana lá com o tribunal em Nova York, né, para tentar criminalizar o Trump por causa, né, daquele dinheiro dado para a atriz pornô, aquela bagunça, etc. E não conseguiram, né, não conseguiu seguir em frente. Estava muito óbvio que eles estavam tentando fazer uma perseguição judicial ao Trump, mas quando chegou na Suprema Corte, isso acabou, cortou, porque as instituições nos Estados Unidos, por mais que algumas ainda já estejam, né, com muito esquerdista, ativista judicial infiltrado, as instituições ainda são muito sólidas. A gente vê, inclusive, o Alan dos Santos, né? Quantas vezes o judiciário brasileiro, até o executivo brasileiro, não fizeram pressão para os Estados Unidos para que eles entregassem, deportassem o Alan dos Santos, né? Isso na administração Biden, que é de esquerda, e mesmo assim eles se recusaram a entregar. Eles acham um absurdo uma pessoa ser presa ou perseguida pelo Estado por crime de opinião. Isso não existe lá. Com certeza. É o que nós costumamos dizer. O dia que a democracia nos Estados Unidos começar a, de fato, estar em xeque, é porque o resto do mundo já colapsou. Até essa questão do além dos centros, essa questão do monarca, elas tocam diretamente, né, são questões que poderiam dar ensejo ao pedido de asilo político. O que é o pedido de asilo político? É uma perseguição que ocorreu no passado, ela continua viva no presente e um risco razoável de continuar no futuro. E o motivo dessa perseguição, ela precisa estar dentro das hipóteses, né, previstas pela lei americana. E uma delas é opinião política, né? A opinião política aqui é vista de uma maneira mais ampla, porém pode ser vista de maneira também mais estrita, ou seja, o além dos santos ter dado a opinião dele e ser perseguido por isso, e isso é uma causa tão grave ao ponto dos Estados Unidos falar aqui ninguém mexe nele, a gente vai protegê-lo. E são esses episódios aí, não querendo entrar no mérito de nenhum desses episódios, obviamente, mas são esses episódios de enfim, censura ou até essa discussão toda com X, Elon Musk, que acaba legitimando muito mais esses pedidos de asilo político aqui nos Estados Unidos. A gente vê aí que diversas pessoas acabam buscando essa alternativa vindo para os Estados Unidos e buscando a forma de manter o seu direito à fala, né? Enfim, tem até documentos que foram produzidos pela Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, um dossiê sobre algumas questões no Brasil. É realmente um tópico que vem sendo muito debatido e, de fato, como já foi falado diversas vezes aqui, o Luiz reforçou muito, os Estados Unidos é visto como um grande porto seguro para essas pessoas, né? Por mais que às vezes possa ter uma opinião de esquerda ou de direita, tanto faz, ambos os partidos aqui buscam, acho que, defender a liberdade de expressão, no final das contas. Boa. Luiz, eu quero agradecer a tua participação aqui na nossa live, convidar a todo mundo que segue a Usa Law a seguir o Luiz nas redes sociais, realmente uma fonte de informação com uma certa ironia, muito, muito legal. Eu gosto muito de acompanhar o canal dele. Todos os clientes que vêm de indicação do Luiz e que acompanham o seu canal, adoro. Todos falam com uma proximidade que é impressionante. E se você quiser mais informações, podem chamar a doutora Karine pelo WhatsApp, mais 510 803 9027. Mais 510 803 9027. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço aí de novo. Não, Eu também gostaria de expressar. Eu também Oi? gostaria de agradecer, Luiz, pela tua presença, por aceitar o nosso convite para a nossa live.
Também queria expressar minha gratidão a todos que participaram dessa live. Foi um prazer contar com todos vocês e poder compartilhar um pouco desse assunto, né, de imigração, a questão imigratória, como que funciona o procedimento imigratório. Eu sei que esse processo pode gerar muitas dúvidas e é normal, porque é um processo complexo, mas a gente está aqui para ajudar vocês. E pode me contatar diretamente, vou passar novamente o número, mais um, que é o dos Estados Unidos, 510-803-9027. Muito Eu obrigada por estarem conosco até esse horário. Eu é que agradeço você. Bom, quer falar? Quer falar? Não, pode. Eu só ia Não? agradecer também, fica tranquilo. Não, então, eu que queria agradecer a vocês pela parceria. Para mim é um prazer sempre falar sobre esses assuntos com vocês. Vocês sabem, eu tenho mil dúvidas sempre na cabeça, eu tenho mil interesses, né? Eu estou sempre pensando, poxa, como é que funciona, qual que é o melhor jeito, e eu acredito que muita gente, né, muitos dos meus seguidores também têm essa dúvida, têm esse desejo, né, de repente morar nos Estados Unidos ou ter a opção dos Estados Unidos, né? Eu, como eu sempre falo, não é que eu quero me mudar agora, etc., né? Mas eu gosto de ter essa opção em aberto. Eu acho que todo brasileiro que busca algo melhor, que busca mais segurança jurídica e liberdade de expressão, mais liberdade para, inclusive, para ver o seu dinheiro sendo bem utilizado, né, o retorno dos seus impostos, etc., eu acho que os Estados Unidos é um lugar que tem que ser pensado, sim, gente. Ele está de portas abertas para quem quer trabalhar, ele está de portas abertas para quem tem talento, ele está de portas abertas também para quem está sendo perseguido, né? A própria Estátua da Liberdade, né, tem aquela inscrição, né, ela tragam-me todos os seus famintos, os seus cansados, os seus velhos. É um país ainda acolhedor para quem quer trabalhar, para quem quer assumir a cultura mesmo e a ética de trabalho americana. A pessoa vai para frente mesmo, vai ser acolhida e vai ter liberdade e segurança lá dentro. A gente não pode pedir muito mais do que isso, a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Então, eu sei que a princípio parece um bicho de sete cabeças, parece um sonho impossível, uma coisa muito distante, mas não é se você tiver gente igual aos meus três companheiros aqui nessa live, né? Te acompanhando, fazendo todo o processo. Eu sei porque eu sou cliente deles, então eu posso atestar o quanto que dá para confiar neles, o quanto o trabalho deles é sério, é muito bom, muito dinâmico. Eu tenho orgulho de estar com vocês e eu vou muito longe, se Deus quiser, né? Obrigada pela confiança. Outro doutor Otávio lá em San Diego, algum dia, assim, na praia lá. Com certeza. Estamos te aguardando aqui. Isso aí, valeu, pessoal. Obrigado, Otávio. Obrigado, Karine. Valeu, pessoal. Obrigado, Luiz aí.